Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo inclusivo e sustentável da CIS, que a gente chama de BIS, para o pessoal pedir mais, esperando que gostem. O tema de hoje é o tema relativo ao setor de saneamento básico, não todo o saneamento básico, mas os dois principais serviços, que são fornecimento de água e serviços de esgoto, com um enfoque nas comunidades desatendidas, né? Sistemas de água e esgoto para comunidades periféricas. Esse é o enfoque que nós demos. Esse evento se insere dentro de uma linha de trabalho muito importante da CIS, que é uma organização que tem como missão conectar o setor financeiro ao desenvolvimento sustentável. Essa linha é a linha da taxonomia em finanças verdes ou finanças ASG, ou seja, classificar, contribuir para um sistema de classificação de atividades econômicas quanto aos seus impactos ambientais, sociais e climáticos. Para quem não sabe, o governo federal está com uma consulta pública aberta até amanhã, nesse momento, justamente para buscar construir um plano de ação para a construção de uma taxonomia sustentável para o Brasil, e o setor de água e esgoto, né, o setor de saneamento e de resíduos também, foram incluídos, entre muitos outros, tá? Dentre os setores a serem mapeados para canalizar capitais, essa é a proposta do governo, canalizar fluxo de capitais cada vez mais para atividades que gerem benefícios climáticos e socioambientais. Quero agradecer, em primeiro lugar, o responsável, além de um dos nossos expositores, ele é o responsável pela seleção dos experts no tema que foram convidados para esse BIS de hoje, que é o Gilberto Nascimento. Gilberto é nosso associado fundador e ele também é presidente do Conselho Fiscal da CIS, né, Soluções Inclusivas Sustentáveis, para quem não sabe. E ele não vai ser o primeiro a falar, mas eu começo pela apresentação dele. Não, todos são profissionais sênior, essas apresentações não esgotam as biografias, resumidamente, né? Temos muitos engenheiros aqui, não apenas, mas temos. Gilberto é engenheiro civil, graduado pela UFRJ, tem pós-graduação em hidrologia pela Universidade de Pádua, em saúde pública pela Fiocruz. É mestre em geoprocessamento pela UFSC e doutor em gestão ambiental também pela UFSC. Durante o doutorado dele, ele fez um estágio de pesquisa no MIT e trabalhou na Caixa Econômica Federal durante 17 anos, se aposentou relativamente recentemente, pouco mais de 2 anos, né, Gilberto? Sendo que lá ele atua nos setores de infraestrutura urbano-rural, saneamento básico, ambiental, mudanças climáticas, entre outros, tá? Gilberto é um membro atuante da diretoria da ABS, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que também foi uma das nossas apoiadoras aí para a realização desse evento. Atualmente ele é diretor na ABS DF, né? Além do Gilberto, a gente vai ouvir o Samuel Weimar, que é sociólogo, graduado pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em geoprocessamento. Samuel atua no Ministério das Cidades há muitos anos, na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Ele é servidor público de carreira, analista técnico de políticas sociais, e ele trabalha com o Plano Nacional de Saneamento Básico desde 2017, sendo que, atualmente, nos últimos 2 anos, ele é coordenador de planejamento e monitoramento do Plano Nacional de Saneamento Básico. Muito obrigada também por estar com a gente, Samuel. Depois do Samuel, que vai ser o primeiro expositor, nós vamos ouvir a Renata, que também é engenheira civil, mestre em saúde pública, especialista em gestão e engenharia de custos e doutora em urbanismo. A Renata é a coordenadora geral do ONDAS, né? Não é só o BIS que tem um nome bacana, né, Renata? ONDAS é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Ela é trabalhadora no setor público, na área de saneamento básico, tem muita experiência na área e também em planejamento urbano, regularização fundiária urbana, gestão de obras públicas e engenharia de custos. Ela vai trazer uma perspectiva do terceiro setor, depois da gente ouvir a perspectiva governamental.
Em seguida, o Adalto vai falar antes do Gilberto. Adalto também é engenheiro civil, graduado pela UNB. Ele é consultor sênior numa empresa fundada por ele, a EMASE, Engenharia, Meio Ambiente e Sistemas de Informações, e é consultora de vários organismos internacionais, por exemplo, o Banco Mundial em saneamento, planejamento, gestão, prestação de serviços e regulação em abastecimento de água, esgotamento sanitário e também uma outra área do saneamento, que é a drenagem pluvial. Bem-vindo também, obrigado por estar com a gente, Adalto. Gilberto, eu já falei, vai falar depois do Adalto, e a gente vai concluir com a Denise Seabra, que também é engenheira civil e sanitarista, é graduada pela Universidade Federal do Mato Grosso, uma MBA em Gestão Estratégica Avançada pela Federal de Mato Grosso do Sul e pós-graduação em Gestão Ambiental também pela Federal de Mato Grosso. Denise possui uma ampla experiência em políticas públicas e financiamento de projetos de saneamento e instrumentos de mercado voltados para o setor, com integração de estratégias inovadoras para financiamento climático integrado a crédito de longo prazo. Denise atuou na Caixa Econômica Federal por 15 anos e, mais recentemente, no Ministério das Cidades, no Ministério do Desenvolvimento Regional. E, relativamente recentemente, fundou a Altan Advisor, que é uma consultoria especializada em finanças sustentáveis e saneamento, certo, Denise? Ela também integra o subgrupo de infraestrutura sustentável do LAB, Laboratório de Inovação Financeira, que foi fundado no Brasil em 2017 pela ABDE, BID e CVM, mais recentemente conta com o apoio da GIZ. A CIS também integra o LAB desde janeiro de 2018. Seja também muito bem-vinda. Com a palavra, o Samuel Weimar, que vai apresentar, então, a política pública para o setor. Samuel, você pode já começar a compartilhar sua tela. Bom dia a todos, deixa eu compartilhar aqui, eu estou meio desacostumado com o Zoom, eu estou usando muito o Teams. Outra. Acho que já estão vendo a minha apresentação, né? Estamos. Está no formato, né? Agora está no formato de apresentação, tela cheia. Uhum. Isso. Certo, deixa eu botar aqui. Bom, não, eu me senti no dever agora, como estamos no início da segunda revisão do Plan SAB, e passar alguns informes para as pessoas, porque depois de um longo meio que silêncio sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico, assim, as pessoas dizem, para onde é que vai desde 2019, né? Então, da última revisão. Então, eu me senti na necessidade de falar um pouco do plano e atualizar as pessoas sobre como é que está o nosso trabalho em relação à revisão, né? A segunda revisão. Então, aqui eu peço o plano e o desafio da universalização. Bom, aqui em rápidas palavras, ele foi elaborado por causa da Lei 2445, foi aprovado em 2013 pelo decreto, nesse horizonte de 20 anos, nas 4 componentes, e se orienta para a universalização do saneamento em geral, né, principalmente do ponto de vista do conceitual, mais detalhadamente em relação à água e esgoto, né, os outros têm mais problemas conceituais, né, e em 2017 nós iniciamos a revisão, só que a revisão que foi concluída em 2019, ela continuou sendo um documento preliminar devido a conflitos institucionais, foi para o Conselho das Cidades foi extinto, mas a lei previa que tinha que passar lá, o Conselho não, não tinha prazos, a legislação não era clara em relação aos procedimentos, e acabou que a revisão que era para ter sido concluída e formalizada por um decreto não foi. Então, o documento que todo mundo conhece hoje como Plan SAP 2019, na verdade, não é um documento oficial, é um documento preliminar, né? E a gente aprendeu bastante com esse problema que nós tivemos em 2019. Então, desde lá para cá, a gente já começou a segunda revisão. Nesse processo de revisão de 2022, né, que é o ano base, a gente está tendo prevendo melhorias na apresentação do plano. Né? Em 2019, a gente praticamente copiou o mesmo esquema, visual, conceitual, a apresentação, os capítulos todos da versão de 2013, e agora a gente está propondo algumas melhorias.
Inclusive, vamos utilizar os dados do censo 2022 do IBGE, o que vai dar um panorama muito interessante dos dois últimos censos, né? 2010 e 2022. É os melhores dados que nós temos em relação a acesso e atendimento de saneamento. Serão publicados cadernos temáticos também, como os outros, com temas relevantes para o setor, sendo que dessa vez a gente vai dar um enfoque mais relacionado à gestão. Os outros cadernos foram muito técnicos, na parte de engenharia, de energia, de rotas tecnológicas, agora a gente vai tentar dar um enfoque mais na gestão. No próximo ano, esse ano já começou, mas no próximo ano vai estar reforçado mais as discussões técnicas com os órgãos federais e com a sociedade civil, né, sobre as questões relativas à revisão. A Câmara Técnica de Planejamento e Investimento do CISO foi criada e ela vai ser responsável por acompanhar uma parte dos trabalhos da revisão através de um grupo de trabalho que será criado para isso, né, e deverá funcionar esse ano ainda até o próximo ano, até a conclusão dos trabalhos. A perspectiva é que o documento seja apreciado no segundo semestre de 2024. A gente queria terminar antes, mas não vai conseguir, porque o IBGE não vai soltar esses dados antes, e a gente depende dos dados do IBGE para fazer a conclusão dos trabalhos, né? Então, a gente pospôs a nossa perspectiva. Então, o nosso cronograma que foi revisado, né? A gente tinha a perspectiva de terminar tudo em junho, só que em junho nós vamos terminar apenas o documento, né? Então, em fevereiro deverá ter, serão 3 volumes. O primeiro volume sobre introdução, base legal, princípios e diretrizes. O volume 2 sobre análise situacional, mais sobre diagnóstico. E o volume 3 a parte mais de planejamento, que é metas, cenários, investimentos, estratégias, ações, programas, etc. O volume 1 deveremos estar prontos até meados de fevereiro, até final de fevereiro. O volume 2 até maio, e o volume 2 e o volume 3 até maio, né? E em junho a gente começaria a fazer as consultas públicas, a ir para os conselhos, fazer os debates para fazer as emendas e terminar o documento preliminar que iria para os conselhos, né? Então, esse é o cronograma definitivo, digamos assim, que a gente tem, que a gente não tinha até, acho que 2 meses atrás, a gente não tinha esse cronograma, mas depois com as reuniões do IBGE a gente resolveu, a gente vai divulgar isso no site do Ministério das Cidades, para todo mundo que quiser participar e se informar, né? No dia 18/10 foi lançado o caderno de debates número 1. Essa é uma inovação dessa revisão. Esse caderno ele juntou várias entidades do movimento do setor saneamento, inclusive o Ondas, que está aí, né? Eu falei com a Renata e o pessoal mandou um documento. Então, tem a Bicom, a SEMAI, a ESB, a ANCAT, a BRELP. Então, tem todos os contendores, as divergências, todos concentrados, todos os setores estão lá no caderno de debate. É um negócio muito interessante e já está disponível para download no site do Ministério das Cidades. Simultaneamente, também já foi publicado e está disponível no site o caderno temático sobre a atualização do modelo de cálculo de necessidade de investimento. O Plano Saber usava o modelo de 2003, do PMSS, e a gente atualizou agora e está disponível para download e críticas. E devemos fazer um debate com eles em algum momento no próximo ano. O Ministério das Cidades ainda está se reestruturando, né? Então a gente está em dar tempo para fazer isso. Bom, entrando no assunto, a universalização, ela não vai, eu acho que isso é consenso, mas o Plan SAB foi o que iniciou, digamos assim, em 2003, essa discussão, que a universalização ela não vai se dar por uma mera extensão dos sistemas convencionais. Isso por diversas questões. Primeiro, nós temos a diversidade climática e ambiental. Então, você tem duas situações polares, por exemplo, o saneamento no semiárido brasileiro, e você tem o saneamento na Amazônia, por exemplo. Então, põe questões do ponto de vista macro-regional de desafios muito diferentes em termos de quais soluções, quais tecnologias usar para fazer o acesso. Em uma situação normal da Amazônia, você tem a abundância de água. Na situação normal do semiárido brasileiro, você tem escassez hídrica. Então, são situações que deveriam ser tratadas de maneira específica. Além disso, nós temos as diversidades dos desenhos urbanos e rurais. Além dessas diferenças climáticas e geográficas, você tem as questões dos desenhos e dos desenvolvimentos sociais que ocorreram localmente. E, além disso, você tem, por exemplo,
o saneamento nas regiões periféricas, que são áreas urbanas, mas que, pelas características locais, podem também ser um desafio para soluções convencionais em relação às soluções para água e para esgoto, né? Nos morros, os adensamentos, a irregularidade do terreno, né? A irregularidade legal da divisão dos lotes, etc. Tudo isso é um desafio para soluções, né? E, além disso, que é o que todo mundo já é comum, tem os obstáculos sociais e econômicos, que é a pobreza, né? As diferenças socioeconômicas muito grandes localmente e regionalmente, e a falta de recursos financeiros ou a escassez de recursos financeiros depois da crise fiscal, né? Então, temos uma situação muito complicada. Então, é, para essa diversidade de situações, o Plan SAB, ele, agora mais do que nunca, ele propõe que deverá ter também uma diversidade de soluções. E nessa diversidade de soluções também tem uma questão de você desenvolver indicadores, né? Porque além a diversidade de soluções, ela põe um problema das informações. Hoje nós temos um problema de informação muito grande, porque o SNIS ele foi desenhado para ser um sistema de informações das prestadoras de serviço, então eles atendem muito ao serviço urbano e aos sistemas convencionais, né? Às redes e aos sistemas coletivos públicos. Então, quando há uma solução fora dessa caixinha, o SNIS não dá conta. O Sinisa planeja fazer essa migração para informações mais amplas, né? Mas ainda isso aí vai levar alguns anos. Então, isso é um desafio para nós, mas o Plan SAB tem essa visão e ele desenha indicadores que vão para além dos próprios sistemas, né? Então, temos também a integração dos planos setoriais. Então, você tem essa questão das soluções alternativas individuais, coletivas, as soluções locais, soluções regionalizadas. Esses modelos já são adaptados também, que são diferentes, como o CISAR, aqui. Eu estou nesse evento, que é justamente uma solução alternativa para a gestão compartilhada e local, né, da prestação de serviço e da gestão da prestação de serviço. Então, são coisas muito interessantes. Eu queria acrescentar que eu não trouxe números, esse é o último slide, de que nós tivemos alguns resultados preliminares do IBGE e uma coisa interessante, que mesmo com a expansão da rede, mesmo com a expansão das redes e dos sistemas convencionais coletivos, a proporção de pessoas que usam sistemas alternativos, ou seja, que usam soluções individuais, que usam soluções que não são das redes de distribuição e das redes de coleta, continuam as mesmas. Então, para mim, isso é um desafio muito interessante. As pessoas, a maioria, por exemplo, boa parte das populações urbanas tem acesso à rede, tem a rede instalada, a canalização chega até a sua casa, no entanto, ela usa o poço, ela usa a nascente, ela usa um outro sistema que não, porque é mais barato, porque não consegue pagar, ou por outras diversas situações, né? Então, é muito interessante, porque não é apenas prover de infraestrutura de engenharia, né? Prover a infraestrutura dos canos e de levar o sistema até o teu domicílio. É preciso uma solução de gestão para que as pessoas usem o sistema que está sendo colocado para elas. Então, isso coloca também para uma questão de desperdício. Você tem uma larga parcela da rede que está instalada, que teve um custo enorme para chegar dos domicílios, que os domicílios não usam porque preferem outros que são mais baratos, que a água fica mais barata, que é o custo. Fortaleza aqui é um dos exemplos, né? Pelos dados da CAGES, você tem mais de 98% de atendimento, ou seja, de acesso a sistemas de distribuição de água. No entanto, quando você vai no SNIS, apenas 77%, mais ou menos, da população usa esse sistema. Então, você tem aí 20 pontos percentuais aí de diferença de pessoas que não utilizam a rede, mesmo tendo essa rede. Então, é uma coisa interessante no sentido de, quando se propor soluções, tentar ver, talvez, que a gestão, a solução de muitos desses problemas passa por uma solução de mudança de gestão, de flexibilidade na gestão e de ver que, às vezes, você tem soluções que podem ser mais descentralizadas e locais, e
e talvez, se você possa ter, talvez, ter que ter um estímulo do ponto de vista de tarifas, etc., para que os consumidores passem a ser realmente consumidores do sistema de uma água mais segura e não de uma água mais problemática, né? Por exemplo, no caso do abastecimento de água. Tem um poço bem controlado, que as pessoas não sabem qual é a quantidade, usam direto, e você teria mais segurança de qualidade de água vindo de um sistema de abastecimento coletivo, né? Então, esses são os desafios que o Plan Sabe vai tentar abordar, não só no plano, que é mais complicado, porque ficaria muito grande, mas nos nossos cadernos temáticos a gente vai tentar abordar todas essas condições, né? As cisternas, o semiárido, o abastecimento rural, o saneamento nas periferias, tudo isso a gente vai tentar abordar para que isso faça parte do contexto mais amplo do plano. Não sei se eu já passei do tempo. Chegou no tempo, Samuel. Tem temas que a gente pode depois aprofundar no debate. A primeira questão que me fica quando te ouço, por exemplo, em relação à questão de se ligar ou não, né, a opção que o cidadão acaba fazendo de se ligar ou não à rede pública, a principal preocupação que me vem seria a questão do esgoto, né, os riscos para a saúde pública de não se ligar à rede de fornecimento quando ela está disponível, né? Se essa é uma decisão que eu já vi, acho que existe inclusive alguns debates jurídicos a respeito de como, em que medida é possível obrigar e o que fazer para obrigar quando existem interesses coletivos que também são afetados por essa decisão individual, né? De cada cidadão de se ligar ou não à rede pública de tratamento de esgoto quando ela está disponível. Muito obrigada pela sua contribuição aí. Então, tudo indica que esse debate é muito oportuno, né? Vamos ouvir a Renata Furigo agora, do Ondas. Renata. Ok, vou compartilhar minha tela aqui. Como é que eu paro aqui? Você tem que deixar de compartilhar, Samuel. Como é que... entendi. Dá para encarar aí, não? Fala, vai que eu tô assistindo aula, tá? Não. Vocês veem a minha tela? Sim, Sim, na verdade, a gente vê a tela, mas a apresentação duas não está vezes, no né? meio. Complicado. Na verdade, não está no modo de tela cheia, é isso. É disso que se trata. A gente vê a tua tela inteira, é disso. Isso, perfeito, Renata. Agora eu só vou ajustar aqui as câmerazinhas, porque senão eu não enxergo a minha tela. Já tem que colocar num outro modo aqui. Muito bem, eu não enxergo vocês também, mas tudo bem. Bom, então, Como? O Zoom oferece isso, mas... não, é porque senão ele tampa a minha tela, eu fico meio atrapalhada aqui, mas tudo bem. Então, bom dia, quero saudar a todas, a todos e todes que estão aqui nesse momento. Ele está passando sozinho, peraí. Então, eu sou coordenadora geral do Ondas, é um prazer estar aqui. E o debate que eu trago aqui, que talvez a gente evolua ou a gente faça na parte da nossa conversa, a gente mude um pouco o rumo, mas o debate que eu trouxe aqui é pela necessidade de superar os paradigmas para garantir os direitos à água e ao saneamento, né? Então, eu queria, antes de entrar nesse aspecto, eu queria destacar que o que a gente vive hoje, né, que eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, o que a gente vive hoje não é uma questão de escassez de água, né, não é uma questão de falta de água, assim, o que a gente vive hoje é uma desordem ecológica e é uma desordem desigual e que existe um grupo, né, enorme de pessoas sofrendo mais do que o grupo menor, né, pelo acesso a essa água e esse saneamento, né, e essa desigualdade ela é muito cruel com as pessoas, né, especialmente, vou destacar também, com as mulheres pretas, né, nós temos essa interseccionalidade que temos que considerar nas nossas
reflexões e proposições sobre o saneamento público universal, né? Esse déficit está presente nos assentamentos precários urbanos e nas áreas rurais, e não resta a menor dúvida, eu acredito aqui que todo mundo concorde com isso, né? Mas a gente vai ter que tratar desse problema de uma forma diferente, né? Mas nesse sentido, né, eu acredito que a nossa trilha, né, para a gente garantir esse saneamento público universal assim, carregar a lanterna do corpo normativo, do marco normativo dos direitos humanos na mão, né, e seguirmos adiante, seguirmos pelas soluções, né? E esse marco normativo, ele implica em 3 aspectos que eu vou falar rapidamente aqui, né, estabelecidos pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que inclui as obrigações do Estado de respeitar, proteger e cumprir, ou seja, não se pode restringir as pessoas a usufruírem do direito à água e ao saneamento, não, o Estado precisa proteger essas pessoas, impedir que terceiros interfiram no usufruto desses direitos, e cumprir, que significa que o Estado tem que facilitar o usufruto desses direitos, promover ações de educação para a higiene e uso da água e do saneamento, e prover a infraestrutura necessária, né? O segundo aspecto diz propriamente do corpo normativo, que eu vou aqui me arriscar a falar, isso aqui é um método, né? Nosso método, qual vai ser? Né? Garantir isso aqui, disponibilidade, acessibilidade física, econômica, garantir a aceitabilidade social e cultural, a qualidade e a segurança, né? Não é possível mais aceitarmos, né, que as pessoas não tenham água em quantidade suficiente e segura, né? Apesar dessa crise, dessa desordem ecológica, as pessoas precisam de uma quantidade suficiente e segura para que exerçam sua dignidade, né? Para que usufruam da sua vida, né, propriamente dita, e que pese que alguns grupos, né, apesar de termos aí umas quantidades de referência, alguns grupos sociais, alguns indivíduos vão necessitar de uma quantidade maior, né, e nós temos que garantir esse direito, o exercício desse direito, né? A questão da qualidade, a água tem que ser segura do ponto de vista microbiológico, químico e físico, e acessível do ponto de vista físico, essa água e esse esgoto, né? A água chegando e o esgoto saindo do domicílio e fora dele, né? O Samuel agora comentou sobre a questão das redes estarem disponíveis. Não, elas não estão disponíveis, né? Na medida em que elas não conectam a moradia. Elas estão fisicamente ali no local, mas a moradia não se conecta a ela, então nós não temos acesso, né? A acessibilidade física tá prejudicada, né? Do ponto de vista econômico, fundamental entendermos que a comunidade ela tem que ser capaz de pagar por esses serviços, já que o modelo é tarifário, né? Estamos num modelo de pagamento pelos serviços prestados, e só que as pessoas elas não podem ficar sem água, mesmo por qualquer motivo que seja, elas não podem pagar, elas têm incapacidade financeira, elas não podem ficar sem água, né? Então, a gente tem que superar essas limitações e por qualquer motivo, e eu vou destacar aqui a necessidade de superarmos a restrição ao acesso à água pela falta da posse do terreno. Não tem nada, absolutamente nada a ver o serviço essencial de abastecimento de água e coleta de esgotos ou de afastamento de esgotos a ver com a propriedade da terra, são duas coisas distintas, né? E o terceiro aspecto, né? Ela muda sozinha. O terceiro aspecto, que trata dos princípios dos direitos humanos à água e ao saneamento, que nós temos que ter como base do nosso trabalho, né? Como faz parte dessa trilha, considerar as questões de igualdade e não discriminação, o acesso à informação, transparência, participação, responsabilização, sustentabilidade e a realização progressiva. Esse último destacando que a realização progressiva significa que nós não podemos ter retrocessos, não podemos deixar de garantir o acesso às pessoas que já têm acesso, né? E nós estamos em risco, estamos com esses princípios em risco. E aí, partindo para o nosso assunto propriamente dito da tecnologia social,
né? Eu queria antes fazer uma ponderação sobre essa tecnologia convencional, né, que nós temos, que o Samuel colocou aí, né? Assim, nós temos esses sistemas convencionais, essa rede de distribuição, esse sistema de coleta e tratamento de esgotos centralizados de grande escala, né, baseado em sistemas coletivos, né? Esse modelo ele traz consigo uma produção científica e tecnológica fruto de uma escolha, né? Ela foi uma escolha em algum momento da nossa história recente porque ela não tem mais de 200 anos, 300 anos, né? Essa escolha ela foi baseada num contexto histórico e social e ela não é neutra, ela tem uma perspectiva política associada, ela é uma escolha política. Só que essa tecnologia convencional ela tem suas limitações, e está muito claro hoje. Hoje a gente enxerga isso de uma maneira muito clara. Ela tem suas limitações. Olhando para os assentamentos precários urbanos, que não estão sendo atendidos, seja de uma forma geral, seja de uma forma parcial, núcleos, pequenos grupos, pequenos pontos das comunidades não estão sendo atendidos, né? As comunidades rurais não estão sendo atendidas pela tecnologia convencional e não serão atendidas pela tecnologia convencional, né? Nós verificamos claramente o esgotamento desse modelo, né? Trata-se de um sistema complexo, ele é excludente, ele é limitado, e por mais que pareça seguro, ele é pouco resiliente. Então, a gente tem que colocar essas questões na pauta, discutir isso, né, para podermos superar esse paradigma, podemos passar para uma outra visão mais abrangente. Considerando, portanto, que essa tecnologia é limitada, temos que observar esse limite, né, e pensar para fora dele. E aí a tecnologia social ela surge, né, dessa observação. Considerando essa definição de tecnologia social como sendo um conjunto de técnicas e metodologias transformadoras desenvolvidas, aplicadas na interação com a população, né? Os grupos, né, os grupos excluídos do sistema hoje têm nessa possibilidade a apropriação do seu próprio entorno, né? A apropriação do seu entorno. Quando a gente olha na perspectiva da tecnologia social, a gente reconhece que a realidade é aquela realidade fática e as soluções podem surgir dessa realidade, né? Não necessariamente dentro do status quo. Fora dele também existem soluções. A tecnologia social ela é um campo do conhecimento científico, né? Ela é, portanto, inteiramente válido. Vários estudiosos, inclusive, analisam a tecnologia social como sendo o oposto da tecnologia convencional, considerando características relativas ao trabalho, né? Aos efeitos do trabalho, à escala de produção, o meio ambiente, as características dos insumos utilizados na produção, e ao tipo de controle exercido sobre o trabalhador, né? A tecnologia social ela é uma apropriação, né, que permite a capacitação das pessoas. As pessoas se capacitam para serem autônomas, elas podem controlar suas existências, as suas próprias realidades. Ela está conceitualmente ligada ao conceito de gestão pública da água, gestão comunitária da água. E aqui eu coloco a declaração de Popayán, realizada na Colômbia, aí, o congresso realizado na Colômbia recentemente, né? Esse reconhecimento, a água não se vende, a água se defende, porque ela é um bem, ela é uma fonte de saúde e bem-estar, ela é uma fonte, né, da vida, de toda a criação, né?
Trago aqui muito rapidamente, né, algumas, eu não vou entrar em detalhe, porque o tempo não permite agora, né, mas, assim, são várias experiências em que as pessoas passam a lidar de forma analítica sobre seus problemas, né? Elas começam a adquirir conhecimento e capacidade para dar soluções. Se o nosso sonho era superar o déficit persistente de saneamento com a tecnologia convencional e ela se mostrou limitada, né? Nós precisamos utilizar os outros paradigmas, né? E as pessoas, elas estão se utilizando de outros paradigmas. Essas pessoas, elas têm pressa, elas têm sede, não dá para a gente esperar que os problemas relativos ao saneamento, que não sejam propriamente do saneamento, como, por exemplo, a habitação, a questão da moradia, não dá para a gente esperar resolver o problema da moradia para depois o saneamento. Né? Primeiro tem que vir a água, primeiro tem que vir a saúde, né? a recuperação da saúde para que as pessoas possam lutar pelas outras necessidades. Não dá para pensar na terra, no emprego, no ônibus, não, nós temos que pensar no saneamento como uma base para o desenvolvimento social. Né? Finalmente, aí eu coloco aí o exemplo do Rio de Janeiro, o exemplo de Medellín, a Escola Territorial de Barrios de Ladera, são exemplos de tecnologia social, onde as pessoas se organizam e tomam parte do problema. Questões também aí, exemplos de tecnologias sociais nas comunidades amazônicas, temos vários exemplos. E queria encerrar aqui colocando... Alguém está com o microfone aberto aí. De repente, por causa do tempo, aí eu não ia sair, aí de repente eu fiz internet. Obrigada. Temos aí esses exemplos, e eu quero dizer que eu quero encerrar a minha fala, né, propondo essa reflexão de mudança de paradigma, porque se a gente reconhecer, né, esses limites da tecnologia convencional e abrimos a possibilidade de resgatar nossa humanidade, que nos falta com relação a essas pessoas, resgatar essa humanidade, resgatar essa percepção histórica de muito longa duração, né, entender o mundo nessa perspectiva, entendendo que o saneamento ele não é um negócio, ele não é uma mercadoria, ele é um conjunto mais amplo de possibilidades, né? E a tecnologia convencional foi uma dessas possibilidades existentes. Só que a tecnologia social ela é bem mais antiga, ela traz muito mais possibilidades do que o que a gente tem hoje. Assim eu encerro, me coloco aí à disposição. Muito obrigada, Renata. Vamos ouvir agora, então, o Adalto, né, que vai dar uma abordagem, fazer uma abordagem mais técnica sobre os sistemas alternativos de água e esgoto como caminhos para universalizar água e saneamento, que é o tema do nosso evento. Já estão vendo a minha apresentação? Sim, em modo... Achei. Sim. Bem, foi me pedido para falar um pouquinho sobre as metas de universalização, a situação atual e os sistemas alternativos de saneamento. Né? Então, primeira coisa, a questão legal, né? Nós tínhamos um marco regulatório, que era 11.445, que definia claramente o que era universalização, que era o atendimento a 100% de uma população de uma área de estudo. Eu não universalizo se eu não atender 100%. Aí veio a Lei 14.026, que criou conceitos outros, como 99% da população de água e 90% da população de esgoto. Detalhe, da área que se tem contrato. As áreas que não se têm contrato estão fora, elas são excluídas. Então, o que acontece? A Lei 14.026, ela ignora toda a população que está fora dos contratos. E as populações rurais normalmente estão fora dos contratos, tanto nos antigos quanto naqueles que estão sendo formulados atualmente. Então, a Lei 14.026 cria um conceito equivocado de universalização que exclui as populações que não estão em áreas de atendimento. E isso é muito grave. Por que isso é muito grave?
A Lei 14.026, ela foi constituída, primeiro, em cima de bases falsas, bases mentirosas. Por quê? Ela usa dados do SNIS, quando ela deveria ter usado os dados do PlanSab, que é o instrumento oficial do governo para planejamento do setor saneamento no Brasil. E nesse slide a gente consegue ver que os desafios de universalização, considerando o PlanSab, são 11,4 milhões para a questão de água, sendo 4 milhões em área urbana, e de esgoto, 55 milhões, no total, 35,2 milhões na área urbana. Muito diferente dos dados do SNIS, que indicam 36,5 milhões para a água, sendo 13,6 milhões em área urbana, e rural, 22,9 milhões. Os dados que se divulgam aí são populações que não são atendidas com redes, mas nós temos várias soluções alternativas, viáveis técnica, econômica, social e ambientalmente, que são utilizadas no Brasil de forma adequada, que o PlanSab considera as informações, entretanto, o SNIS se limita a informações com rede. Então, manipular as informações, quando a gente trabalha a questão, só voltando aqui à questão do esgoto, o esgoto coloca 95 milhões de população não atendidas com rede e urbana 65 milhões. Desses 95 milhões não atendidos, 29,9 estão em áreas rurais. E dessas áreas rurais, 60% dessa população é população rural dispersa, população que nunca vai ser atendida com rede coletora, mostrando a farsa criada na construção da Lei 14.026. E o Programa Nacional de Saneamento Rural, ele traz um conceito maravilhoso que chama ruralidade. As características, mesmo consideradas urbanas pelo IBGE, pelas legislações municipais, mas que têm características rurais. E aí você amplia para essa população rural, não os 32 milhões de 2021, mas chega a 40 milhões de populações em características de ruralidade que precisam ser atendidas. Pegando um pouquinho na fala da Renata, né, esse sistema, no aspecto de atendimento à população urbana, ele já está esgotado a um modelo atual, por quê? Desses 13,6 milhões não atendidos com água, que estão aí no SNIS, praticamente 100% dessa população se encontra relacionada a populações em vulnerabilidade social. E essa população de vulnerabilidade social não apresenta condições de pagar tarifas nos sistemas convencionais. Na questão do esgotamento sanitário, esse sistema está também superado para essas 13,6 milhões que representam água e também para uma parcela maior no aspecto do esgotamento sanitário. Agora, é importante a gente deixar claro que um outro aspecto que nós não temos levados é que o esgotamento sanitário tem maior possibilidade de implementação de soluções alternativas, que para a água tem menos possibilidades. Bem, aqui são dados bem rápidos da população, onde, pelos dados do IBGE, a população de 2021, não levando em consideração dado censo, a população rural era 32,4 milhões. Esse quadro aqui mostra as populações atendidas e não atendidas no Brasil, segundo o SNIS, né, para água e esgoto, mostrando a questão da área rural atendida 9 milhões, não atendida 22, esgotamento sanitário 2,5 milhões, 29,9 milhões não atendidas. As porcentagens distribuídas pelas áreas rurais, pelas regiões, mostrando um desequilíbrio, obviamente, das populações não atendidas nas regiões norte e nordeste. E o interessante é que, desses 13,6 milhões de população urbana não atendida, 66% estão nas regiões norte e nordeste e em cidades de até 50 mil habitantes. Tá? Aqui nós temos, pelos dados do SNIS, e você nota, população rural atendida, 29,6% pelo SNIS, né, de água, enquanto que no PlanSab nós temos 71,4%. Olha as diferenças de números de atendimento. Então, a não atendida, 70,4% no SNIS e 28% no PlanSab. E assim, no esgotamento sanitário, essa diferença é um pouco menor, mas significativa. 7,7% contra 26,5% de atendidos, mostrando a importância.
Quando você pega os PNSRs, os dados são muito parecidos com o do PlanSAB, porque também leva em consideração dados de população rural dispersa. Aliás, soluções alternativas, desculpa. E o que nós temos aqui para falar? Né? Como eu coloquei, populações rurais, nós temos 40% de aglomerados e 60% dispersas. Isso, obrigatoriamente, para 100% dessa população, nós precisamos construir modelos alternativos, que não sejam esses convencionais, porque eles não levam em consideração as especificidades dessas áreas rurais. E na questão urbana, como eu coloquei, quase 100% dessa população não atendida hoje estão localizadas em parcelamentos irregulares, com deficiências de outras infraestruturas e outros equipamentos públicos generalizado. Você não vai resolver o problema desse povo só com água e esgoto, você tem que pensar de uma forma integrada o problema dessa população, e nós precisamos de novos modelos de atendimentos para incluir esses indivíduos, mas também de custos para que eles paguem. As tarifas sociais são fundamentais, criarmos uma política nacional de tarifa social para que essas populações sejam inseridas nos sistemas, mas que não sejam excluídas pelas suas incapacidades de pagamento. E nós temos ainda as comunidades tradicionais, que indígenas, remanescentes de quilombos, ribeirinhas, assentamentos, pescadores e assim por diante. Bem, nós não estamos discutindo, para garantirmos a universalização, novos arranjos institucionais e novos modelos de prestações de serviços. E isso é muito grave, porque nós continuamos com posições que não são verdadeiras, que enganam a população e que têm outros objetivos que não garantir a universalização. Por que eu falo isso? Para você trabalhar esses outros aspectos, nós temos que verificar a disponibilidade hídrica, principalmente conflito de uso de água, saúde pública, educação sanitária e ambiental, inclusão social, direito à água, planejamento urbano, principalmente esse planejamento urbano. Você não resolve saneamento sem unir uma política com o planejamento urbano. É impossível isso. E você tem aí questões nessa construção de novos modelos, as responsabilidades do usuário. Nesses sistemas alternativos, o usuário passa a ter um papel atuante, ativo e fundamental na sustentabilidade desses sistemas. As ações na localidade onde esses indivíduos estão, onde eles moram, a questão do poder público municipal e dos poderes públicos estaduais e federais. Se não houver uma ação integrada de todos esses entes, nós não vamos universalizar. E nós temos que integrar não só essas ações, mas todas as atividades que envolvem o saneamento, desde o planejamento, gestão, prestação de serviços, que são intersetoriais. Você não faz essas ações se não envolver outras áreas, como eu falei, planejamento urbano, por exemplo, a questão da disponibilidade hídrica, do meio ambiente, da educação e assim por diante. E nós temos a regulação e o controle social, que estão sendo deixados de lado, porque você também precisa criar novos modelos de regulação, senão a gente não avança na questão da universalização. E dentro dessa integração, voltando à prestação de serviços, nós temos aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais, todos eles intersetoriais, envolvendo ainda os aspectos de implantação, operação e manutenção desses sistemas. Você tem que dar sustentabilidade ao longo do tempo para que esses sistemas possam ser implementados. Então, para finalizar, colocando que a Lei 14.026, ela não tem como finalidade a universalização da prestação de serviços no Brasil. Apenas forçar a mudança da natureza jurídica dos prestadores de serviços. A Lei 14.026, ela foi construída com bases em diversas informações que não refletem o setor, informações falsas, mentirosas, e, além do mais, não foi discutida com os setores que atuam na área do saneamento, com os prestadores de serviços, com agências reguladoras e assim por diante. E essas ações em desenvolvimento do setor saneamento, elas são inviáveis para serem atendidas em 2033, se você levar em consideração vários aspectos. E um deles é a questão da qualificação de todas as áreas do setor produtivo, garantir que eles tenham capacidade de produção. Por exemplo,
Em 2003, foi feito o primeiro estudo de necessidades de investimentos para a universalização do serviço de água e esgoto no Brasil. E lá na época, depois de várias discussões, nós chegamos à conclusão: se pegássemos 100% dos recursos disponíveis e colocássemos em cima de uma mesa, nós não universalizaríamos. Por quê? Nós não tínhamos capacitação de mão de obra para fazer projetos, para executar obras, nós não tínhamos equipamentos para operar e manter. Nós não tínhamos indústrias preparadas para suprir, em termos de materiais e equipamentos, as necessidades, né, para que você garantisse a universalização. E não tem estudo nenhum. Isso tudo vale para hoje e não há nenhum estudo que mostre como nós vamos fazer isso, garantir esse aporte do que se necessita e, o mais interessante, o pós. Depois que universaliza, você despenca as necessidades. Como é que as indústrias vão se qualificar para ofertar isso, sem saber o que elas vão fazer com as suas capacidades produtivas após atingir a universalização? Então, são várias questões envolvidas e, no setor rural, essa situação é mais grave porque praticamente 100% das populações não atendidas precisam ser discutidas soluções alternativas, tanto técnicas, quanto de arranjos institucionais, quanto de gestão, quanto de regulação, envolvendo todos os setores do saneamento. Muito obrigada, Adalto. Fantástico, aprendi muito aí com a sua fala, hein? E essa lei de 2020 é aquela que foi o grande marco aí para a privatização e tal. Não foi pensada como, né, acho que essa é a sua grande mensagem, ela não foi pensada para universalizar. Ela não foi pensada para incluir quem hoje não é atendido pelos sistemas convencionais, e o Samuel já ressaltou também na fala dele, né, a universalização não é viável, tecnicamente, inclusive, pelos sistemas convencionais, né? É muito interessante. Vamos ouvir agora o Gilberto, então, que vai esmiuçar alguns aspectos técnicos, sobretudo em relação a sistemas alternativos de esgoto, né, Gilberto? Fica à vontade para começar a compartilhar a sua tela. Conforme cada um vai esticando um pouquinho o tempo, né, todo mundo passou em uns 5 minutos, isso vai colocando em risco o nosso debate. Então, vou pedir ao Gilberto tentar ficar dentro dos 10 aí, quem fica por último tem esse problema. Ok. Porque depois ainda vamos ouvir a Denise, que tem uma fala super importante sobre mecanismos de financiamento, e vamos esticar o horário, assim como a gente começou 10 minutos depois, a gente vai terminar 10 minutos depois. Pode colocar isso, agora está em modo de tela cheia. Tá ok? Sim, na verdade, mais ou menos, porque ele fica mostrando os próximos slides também. Para mim tá bom, mas se puder colocar em tela cheia mesmo, fica melhor. Eu vou mudar aqui então. Peraí. Eu vou voltar aqui. Deixa eu retornar aqui. Mas também está bem visível, viu, Gilberto? Se não der certo, você faz daquele jeito mesmo. Agora sim. Deixa eu ver se dá certo. Entrou agora? Perfeito. Ok. Me ouvem bem? Tranquilo? Sim. Ok. Então, gente, bom dia a todas e todos, né? Muito bom estar aqui com vocês e também já me congratulando com os colegas que estão aqui por a gente fazer acontecer esse momento, né? E dar visibilidade a esse tema aí com alguns caminhos que a gente busca construir. E eu acho que essa sinergia é fundamental, com diferentes visões de profissionais da área e dos participantes que também depois podem contribuir, né? Então, bom, só complementando a minha biografia, eu sou lá atrás, sou oriundo de uma área vizinha de favela, tá? Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Então, conheço isso desde muito tempo, né? E logo comecei a atuar com essas áreas de favelas e no próprio Rio de Janeiro. Depois migrando para o Sul e Brasil afora, que a gente lidou com esse tipo de programas, né? E programas para sanear, mais recentemente o PAC, né? Então a gente procurou tirar daqui um recorte, né, da proposta desse evento.
Então, quando a gente fala eu não sei se eu estou na primeira tela aqui, desculpe, Ela está em branco. Isso. aqui é a primeira, essa é a capa, né? Ok. Tá. Então, a gente identifica aí possibilidade, quer dizer, uma necessidade fundamental, essencial, como já foi dito pelos colegas anteriores, e talvez uma oportunidade que a gente está buscando aí construir também para os investidores, né, como uma forma de superar a lacuna que a gente hoje identifica na área, né? Já foi falado aqui pela colega Renata, mas eu coloquei um quadro aqui que faz a diferença, quer dizer, qual é o básico, né? Por que a gente está acostumado com grandes Está sistemas? em branco, não tem quadro nenhum, Gilberto. Uai, Ah, não? agora sim. Agora sim. Ah, ok. Faltou clicar. Obrigado. Então, a gente identifica aí algumas características, né, que distinguem muito. Quem tem família no interior ou tem curiosidade, ou, enfim, que não seja da área, sabe que existem, né, Brasil afora, as fossas, as cisternas, os poços, outras formas de se obter água e de se conseguir tratar o esgoto ou afastar o esgoto, né? Mas as principais características que a gente pensou aqui seria a centralização, quer dizer, os sistemas alternativos eles são centralizados para grandes áreas, muitos bairros, que é o que a gente conhece nas cidades grandes, né? Grandes estações de tratamento, obras muito grandes, extensas, né? Galerias, enfim, ruas esburacadas, grandes máquinas entrando para implantar e uma manutenção também complexa, né? Para manter todo esse sistema funcionando. Os alternativos são descentralizados, eles pegam pequenas áreas, eles podem ser coletivos e até individuais para cada casa, né? Ou grupo de casas, de famílias. As áreas a atender, como a gente já falou, são grandes para os convencionais e pequenas áreas. Declividade é um fator importantíssimo também, que muitas vezes inviabiliza esses sistemas convencionais de atingirem toda a população carente nas cidades e no interior, né? E nos sistemas alternativos temos menos restrições, porque em áreas menores se consegue implantar, não dependendo de maquinário, equipes numerosas, enfim, toda essa infraestrutura. A questão da urbanização também é fundamental, porque esses grandes sistemas eles precisam de ruas definidas, passeios, né, para poder entrar com equipes, com máquinas. E nos alternativos, as restrições são menores. Claro que com diferenciais, como já foi dito aqui, equipes treinadas, preparadas para entrar nessas áreas, para interação com os moradores. A gente, né, entra nos quintais, nas áreas comuns, né, áreas de comum de acesso dos moradores, de trânsito, enfim, a interação é muito maior. E, finalmente, a gestão do sistema, né? No caso dos convencionais, precisa de uma grande empresa, né, com informática, com todo o aparato para isso. Enquanto que os pequenos sistemas, os alternativos, normalmente a gestão local dá conta ou compartilhada também. A gente está falando disso, né? Só coloquei aqui para deixar bem claro para quem não é da área. Mas é esse quadro aí em que a gente atua com saneamento básico nessas áreas carentes a nível urbano, né, que a gente colocou. Então, é encosta, uma densidade enorme, muita gente, difícil acesso, e aí eu costumo dizer que quando não há interação com a comunidade, até o cachorro atrapalha, você não encontra água, não tem energia, então isso é fundamental, né? Ou a outra situação que é a da baixada, né? Declividades pequenas, a água não escoa, e essa é a complexidade que a gente encontra não atendida nas nossas cidades. Como já foi colocado pelo Dalton, a gente tem aí uma divergência grande entre duas fontes, né, de informação. Então, o PlanSAB, o Plano Nacional de Saneamento, ele dá índices aí em torno de 11 milhões total da população sem água e 55 milhões sem esgoto. Segundo o SNIS, é muito mais do que isso, 3 vezes ou mais vezes. Como foi dito, o SNIS não considera essas soluções alternativas, em muitos casos. Então, daí a grande divergência. Mas, por aí, a gente conclui que, no mínimo, a gente tem aí 11 milhões não atendidos por sistemas de água e 55 milhões por esgoto. Claro que, em muitos casos, aí o sistema convencional ainda vai chegar lá, ainda não se expandiu suficientemente, mas não vai dar conta, pelos motivos que a gente já colocou, né? Seguindo aqui, o que é que a gente tem de fatores importantes para trabalhar nessas áreas vulneráveis? Primeiro, botando aqui em primeiro lugar, recurso financeiro, né? É preciso, é essencial, é disso que a gente está falando aqui também.
Depois, arranjo institucional, como já foi dito pelo Adalto, né? E aí o PlanSab está trabalhando isso, as prefeituras têm que entrar, representação de moradores, é esse arranjo necessário. Equipes adequadas, já falamos, interdisciplinares, intersetoriais, e tecnologias adequadas. Falando em tecnologias, eu coloquei aqui alguns exemplos, seriam muitos, né? Para quem não conhece, mas só para ilustrar. Por exemplo, na parte de abastecimento de água, a gente tem estações compactas, né? De grande possibilidade de utilização, muitas já Brasil afora, né? Funcionando, né? Várias empresas, fornecedores, que podem captar água lokalmente de alguma água superficial, de rio e tal, ou mesmo poço, em alguns casos, e funcionar. Aqui uma cisterna de captação de água pluvial, né? Que capta a água dos telhados das casas e faz o devido tratamento, né? Normalmente se despreza a primeira água, que vem mais suja, e depois você tem aí a possibilidade de utilização. O poço, aqui é um corte, né, um esquema, com a bomba. E também colocando aqui já uma outra alternativa, que hoje está inviável, que é painel fotovoltaico alimentando uma bomba, né? E aí você tem a questão da energia, que é um problema no interior, né? Fazendo a integração aí dos sistemas. Só para ilustrar. Na parte de esgoto, que seria um ênfase maior nosso aqui, começamos aqui por as redes não convencionais, ou os sistemas chamados condominiais. O que nós conhecemos geralmente são aquelas grandes redes, né, que coletam nas ruas, e coletam de cada casa, de cada lote, estaria passando aqui no meio da rua, e aqui a representação de lotes. Mesmo que sejam lotes regulares, você pode coletar com redes menores de diâmetro. Isso significa menor escavação, que é um grande componente de custo na implantação desses sistemas, menores máquinas, né, retroescavadeiras e tudo mais, para servir. Ou então servir numa área irregular, como a gente tem lá na situação das favelas, né, das áreas de assentamentos precários. E ela vai estar lá dentro, coletando e levando para uma outra rede de esgoto, né, para fazer o caminhamento até uma estação de tratamento. Só para ilustrar isso aqui, né? Também temos estações pequenas de tratamento, as estações compactas, tratamento de esgoto. Nós temos disponíveis vários fornecedores de equipamentos, né, fazendo tratamento, até reutilizando o lodo do esgoto, que é uma biomassa com possível utilização, né, reutilizando o próprio esgoto tratado em irrigação, né, com os devidos cuidados também. E também temos a mais convencional, que a maior parte já conhece, que é a caixa de gordura, a fossa séptica e o sumidor, quando o terreno permite, para infiltrar essa água no solo de maneira controlada, não contaminando o poço, né, o que estiver próximo à vizinhança. E aqui uma ilustração também de uma fossa verde ou biodigestora. Já várias experiências Brasil afora, já está previsto, a Funasa tem isso em seu manual, né, a ABNT já está migrando para considerar essas soluções também. Algumas já constam lá na ABNT, nas normas de esgoto. Então, são possibilidades tecnológicas que estão, sim, disponíveis e que falta, né, massificar, falta dar um porte, né, maior de uso disso, extensivo na política de saneamento e nos programas. Finalmente, aqui na parte de esgoto, a gente também tem uma forma de infiltração, aqui um uso de um campo de infiltração. Você infiltra no terreno de forma controlada, vai ter uma declividade, você vai coletar lá ao final um esgoto minimamente tratado, né, em condições conhecidas, né? Seguindo, a gente tem tecnologias alternativas. Para essas tecnologias, nós temos algumas realidades e a perspectiva que a gente pensou aqui nesse tempo disponível. Então, primeiramente, as empresas públicas e privadas ainda contemplam muito pouco essas tecnologias, né? Não faz parte ainda de muito dos portfólios aí de tratamento, de fornecimento de sistemas. A outra coisa, o PlanSab está sendo revisto e atualizado, como o Samuel já ilustrou bem no início do evento de hoje, né? É um momento oportuno para isso, para essa discussão estar em pauta, para esse debate, para ele vir para a cena, né, de uma vez por todas. A Luciane citou aí a minha tese de doutorado, ela está fazendo 20 anos, foi em 2003, né? E infelizmente eu constato quase todo dia de que ela está muito atual,
né? Eu trabalhei com favelas, trabalhei com uma amostragem de situações, propondo uma metodologia para programas de saneamento, né? E ela foi utilizada por alguns municípios, isso resultou num capítulo de livro também, mas, enfim, continua atual e a gente está continuando com essa luta. Outro item, os bancos e instituições financeiras de desenvolvimento, setor privado, têm possibilidade de financiamento. Se você dá uma passeada, né, pelo BNDES, pela Caixa Econômica e pelas instituições privadas, vai ver lá esse setor contemplado. Então, existe aí um ambiente favorável, né? Basta trabalho intenso, né, para que a gente coloque isso na pauta mesmo, no portfólio dessas instituições. E colocamos aí o PAC e as mudanças climáticas trazendo oportunidade. Claro que esses sistemas, muitos deles alternativos, eles gastam menos água, eles dependem de menos água, isso é um fator fundamental, essencial nesse momento, né? Assim como outros recursos, inclusive de ordem material, de produção, né, de distâncias e tudo mais. Também temos tecnologias consolidadas, isso é fundamental. Já temos a base normativa e institucional com referências técnicas da ABNT, FUNASA, como falamos aqui, a Embrapa, com sistemas de fossas, modelos, as universidades com extenso trabalho, a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, em seus congressos sempre contempla essas soluções e cada vez elas estão mais disponíveis e consolidadas também. E, finalmente, aqui as empresas privadas estão despertando para isso, né? Há uma demanda reprimida, que a gente falou da ordem de dezenas de milhões, né, de habitantes não servidos ou de sistemas para serem implantados. E tem um exemplo que foi recente no noticiário, um caso do SAMAI em Blumenau, Santa Catarina, lá no Sul Maravilha, né, brasileiro, em que a BRK, que é a empresa que atua lá em conjunto, constatou que 20% do município não poderia ser atendido pelo sistema de rede, né? E aí está trabalhando com o município, sim, a implantação de fossas céticas, sistemas alternativos e tal, incorporando essa solução. Esse é só um exemplo tirado aqui, mas há vários outros aí no noticiário que a gente tem. Campinas está fazendo trabalho nesse sentido, o Nordeste tem vários. Eu falei de sistemas condominiais, eles existem em São Paulo, Brasília, no Nordeste também. É uma tecnologia possível e disponível. Qual é a perspectiva internacional, para ilustrar aqui que a gente tem trabalhado? Também está sendo revisto por entidades, tá, de renome internacional e consolidadas como a GEOPA, que isso é a sigla em inglês, mas é uma aliança global de operadores de saneamento, as empresas de saneamento, inclusive do Brasil algumas participam, por exemplo, da CAESB em Brasília, acho que a SEDAI, a Copasa e algumas outras, discutindo essas soluções centralizadas até por constatação da insuficiência em vários países, várias cidades. O Fórum Habitat da ONU também faz isso, o IVA, que é a International Water Association, tá, uma associação internacional de muitas décadas de existência, também fazendo essa discussão. E também uma outra perspectiva é que os sistemas alternativos ainda, como a gente já falou aqui, acho que a Luciane já comentava antes, é muito pouco contemplado nas classificações de risco das entidades internacionais, né? Como o SAIB, eu não vou dar as siglas, mas são várias que atuam classificando para o investidor, né, os indicadores de sustentabilidade e de risco também. Então, elas estão contemplando muito pouco. A gente está trabalhando nesse momento com essa identificação e vê que somente algumas citam e listam lá as soluções alternativas. Eu acho que há uma necessária mudança de paradigma, né, e do jeito como se faz as coisas, né? O business as usual precisa ter mudanças aí e muitos já estão acordando para isso, né? E aí a gente finalmente lista aqui no último slide que oportunidades estão aí colocadas, como a gente já disse, né? Uma demanda aí caracterizada, clara, uma perspectiva da escala industrial para a produção disso aí, porque a gente tem necessidade de fossas, de filtros, equipamentos, bombas, né? Tubulações, enfim, por aí vai, né? Então tem um efeito de escala muito importante. Uma grande perspectiva de serviços e negócios, como o Adalto comentava, a necessidade para essas áreas é de saneamento integrado, a gente está falando só de água e esgoto, mas, claro, pensando em drenagem, que sem ela tudo vai por água abaixo, né?
se não se controla, se não se faz o manejo da água. E resíduos sólidos, que também, se não for resolvido, compromete, né, a qualidade da água e precisa também. Então, aí tem uma perspectiva muito grande de muitos serviços e muitos negócios para o investidor. Finalmente, o benefício de imagem, claro, você está ligando a sua empresa a uma adequação na principal pauta, né, atual, que é mudanças climáticas, sustentabilidade e também isso. E deixar claro que, claro, enquanto política pública, como o Samuel abriu falando, né, dentro de uma política pública, as parcerias público-privadas, pela agilidade que o setor privado pode, sim, atuar e fornecer esses equipamentos, e atuar fornecendo equipes, né, adequando treinamento e pessoal para essa atuação, são sistemas complementares, não são excludentes. O que a gente constata é que o jeito de se fazer tradicional não dá conta e não vai resolver a proposta de universalização que está colocada e necessária no nosso país, né? Finalmente, deixar a informação aqui que o projeto Taxonomia Verde, né, que a Associação CIS, Soluções Inclusivas Acho que eu Sustentáveis. posso falar melhor, Bom, se você com quiser, eu posso falar certeza. melhor. Então você vai abordar? Ela já Eu está posso, trabalhando com porque, isso. É o que como tem essa vez. você... Nosso tempo chegou. Eu te agradeço. Tá perfeito. Foi fantástico os aspectos técnicos aí. Explicar o que são os sistemas alternativos realmente é um orgulho para nós contar com você na equipe, viu, Gilberto? Passo a palavra. Eu só pedi para falar no seu lugar sobre o trabalho que nós estamos fazendo, porque, como você mencionou que SASB, GRI seriam sistemas de avaliação de risco, e não é bem exatamente isso, eles trazem padrões, né, indicadores, chave de desempenho ambiental, social e climático, que nós estamos mapeando, e isso pode, a partir do momento que a gente pretende fazer isso no ano que vem, possivelmente, que você atribui um peso a cada indicador, você pode construir um rating, um sistema de impacto ou de mensuração de riscos e impactos socioambientais e climáticos. Mas SASB, GRI não fazem nada disso. E a taxonomia não necessariamente faz isso, mas ela busca classificar, sim, e essa questão do peso é um dos pontos que o modelo que o governo federal colocou na consulta pública, por exemplo, ele não faz nada disso, ele é um modelo binário. É verde ou não é verde? Então, isso que a gente está propondo, quem sabe a gente seja ouvido, né, no futuro. Você falou com base na nossa metodologia, mas nesses padrões não fazem isso ainda, tá? Mas só para esclarecer. Mas eu achei realmente fantástico outra fala aí que eu acho que todos aprendemos muito, a maioria, pelo menos, dos que são leigos no setor. Eu vi as duas perguntas do João Domingos e vou procurar comentar sem invadir o tempo da Denise, rapidamente. Uma delas, João, eu acho que o Gilberto até já respondeu, né, que eu também não sabia demais essa vantagem dos sistemas alternativos. Além do custo possivelmente menor, em muitos casos, e de atender quem não tem outra forma de ser atendido, quem tem direito à água e esgoto, mas não tem outra forma de ser atendido se não for pelos sistemas alternativos, mas, além disso, são mais resilientes às mudanças climáticas. Ele comentou que usam menos água, né? Então, responder um pouquinho da sua pergunta, e é muito interessante mencionar que é um setor, obviamente, sua pergunta é ótima, setor muito exposto a risco hídrico, mas dentro de um padrão muito usado no setor financeiro, que é TCFD, não sei por que razão, o setor de água e esgoto não foi incluído, de fornecimento de água não foi incluído entre os setores mais expostos a riscos climáticos. E, recentemente, a CIS publicou um estudo, que eu peço para o Guilherme, para o Daniel colocar o link aqui no chat, sobre a divulgação de informações sobre riscos climáticos e socioambientais por empresas listadas na Bolsa Brasileira, e nós avaliamos as duas maiores empresas listadas na B3, empresas de água e saneamento, e elas não adotam o padrão TCFD, elas não informam absolutamente nada sobre o tema da tua pergunta, João, como lidar com a intermitência no fornecimento, na disponibilidade de água, algo que só vai piorar com as mudanças climáticas. O Brasil já viveu isso em 2014, já viveu em 2020, e
inclusive isso afeta também a disponibilidade de energia elétrica, porque a nossa matriz é basicamente hidrelétrica, metade dela, e só vai piorar, e o setor não está parado. Se ele está lidando com isso, ele não publica, não conta para os investidores. A informação está escondida. Com isso, falando dessas questões do setor financeiro, acho que eu faço um gancho interessante para a fala da Denise, né, Denise? Pode usar seus 10 minutos, por favor, tá? A gente vai passar um pouquinho do tempo. Sobre o São Francisco, se o Samuel tiver condição de responder no final, ele te responde, João, mas é um projeto bastante específico. Vamos ouvir a Denise primeiro. Bem, bom dia, pessoal. Bom dia a todos os participantes. Mais uma vez agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre saneamento. Eu estou nesse setor há muitos anos, muitos mesmo. Desde antes da extinção do BNH, eu já trabalhava com o saneamento na Caixa. Trabalhei nesse setor até a minha aposentadoria. E depois fui para o Ministério das Cidades, sempre na Secretaria de Saneamento, trabalhando com instrumentos de financiamento, com políticas públicas, com orçamentos do FGTS. Então, eu posso dizer que o setor, quando eu entrei no curso de Engenharia Sanitária, eu entrei porque eu tinha a esperança de sempre contribuir com o setor, e quando eu entrei na Caixa, trabalhando no setor, eu achei que ao me aposentar isso estaria solucionado. E é incrível que eu trabalhei 35 anos na Caixa, já estou há 5 anos aposentada e ainda estamos discutindo problemas, tantas deficiências no setor. Mas isso, ao contrário de ser um fator de desmotivação, deve ser um fator de incentivo para que nós usemos as nossas competências e as nossas habilidades com aquilo que nós desenvolvemos na nossa vida para contribuir para a mudança desse cenário. Assim eu vejo, assim eu penso e assim eu atuo. Então, a nossa realidade, é claro, eu não vou ficar repetindo o que todos já falaram e o que todo brasileiro sabe, a assimetria do saneamento no Brasil, no setor, quer seja em regiões, quer seja em cidades, quer seja dentro da cidade, bairros. Então, a assimetria do saneamento é uma realidade que nós conhecemos, nós sabemos que as áreas rurais elas estão desguarnecidas, sabemos que esses tipos de sistemas que são utilizados, soluções locais, sistemas alternativos, eles não são contemplados nos grandes sistemas, nos sistemas que a gente chama de públicos, né, de abastecimento e de tratamento, e a gente vê ainda comunidades periféricas ainda com precariedade de atendimento de água e de tratamento de esgoto. O Samuel trouxe números, todos os que me antecederam trouxeram números, então é importante isso, porque esta é a nossa realidade, e nós precisamos assumir essa realidade para que a gente possa mudar. O primeiro passo da mudança é assumir a realidade, não é tampar o sol com a peneira, é assumir a coisa como a coisa é. E tratá-la sem paixão, tratá-la de uma forma pragmática. Nenhum de nós discute os benefícios do saneamento, quer seja por resiliência e mudança climática, por qualidade de vida, por melhoria de indicadores de saúde, nada. É só você pegar um bairro que tem tratamento de esgoto, abastecimento de água e outro, isso também interfere na valorização imobiliária. Então, não há que se discutir isso, e isso não está em pauta, em que uma cidade ou uma localidade rural, ela é menos importante, porque isso é uma necessidade para a sobrevivência como ser humano e uma necessidade para a melhoria da produção e consumo da sociedade. Então, isto posto, temos que colocar isso de uma maneira pragmática na mesa para ver, então, o que é que deve ser feito? Quando a gente olha como os investimentos acontecem, é preciso também, quando a gente vai propor algo, conhecer como a coisa funciona. E ao conhecer como a coisa funciona, identificar os gaps e atuar naqueles gaps de forma correta, né? Então, ampliar sistemas, melhorar sistemas, tudo isso a gente já sabe. Agora, como funciona o setor? Historicamente, se a gente for olhar, o financiamento do setor, ele sempre utilizou muito maior fontes de recursos públicos, muitos recursos do Tesouro, pouca participação do mercado de capitais, pouca participação do setor privado, e isso vem, de uma certa forma, mudando. O que é bom,
do ponto de vista de que, se nós vemos o extrato do mercado de capitais brasileiro e a participação do setor, essa participação vem aumentando, o que é ótimo, porque instrumentos, uma fonte de recursos sozinha, só o FAT, só o BNDES, só recursos do Tesouro, é impossível nós conseguirmos atender todas as necessidades de investimentos do setor, então trazer mecanismos diferenciados só ajuda. Mercado de capitais, por exemplo, que eu estou aqui trazendo, era algo em que era traço a participação e hoje ela aumenta significativamente. Para ter uma ideia, até o ano passado foram autorizados mais de 40 bilhões em debêntures incentivadas, que é de mercado de capitais, coisa que antes não acontecia. E isso porque é um milagre? Não, existe uma conjuntura macroeconômica, existe um amadurecimento do setor e existe um olhar do investidor que começa a perceber, para ele, uma percepção de risco um pouco reduzida, e ele aposta, porque um investidor ele tem diversas possibilidades de investimento e, ao escolher atuar num título de saneamento, que vai servir como funding para financiar projetos, tanto quanto o FGTS ou o FAT, então ele o faz por ter uma percepção de risco reduzida. Então é importante colocar isto, porque, no fim das contas, para que a gente consiga sair do patamar em que estamos para o patamar que de fato merecemos, de fato as comunidades merecem, vai ser necessário um volume de recursos muito alto. Esse volume de recursos poderá vir do bolso do concessionário privado, do bolso do município, do bolso do responsável, como de investidores. Então, criar arranjos em que a gente consiga trazer benefícios, os benefícios sociais, os benefícios ambientais que ali estão postos, diga-se de passagem, qualquer investimento em saneamento é, per si, um benefício ambiental, né? Não há dúvida em relação aos impactos positivos que isso traz, mas é importante dizer que existem camadas de investidores, assim como existem funds, em que eles têm interesses diversos. Por exemplo, o FGTS foi criado por lei para que ele aumente a cobertura de água, reduza déficits de atendimento em esgoto e por aí vai, né? Resíduos sólidos, habitação e etc. Mas existem investidores que eles estão interessados nos ativos ambientais gerados em empreendimentos. Então, se você consegue fazer uma composição, porque aqui eu quero fazer um recorte, eu não quero falar sobre questões técnicas que os colegas que me antecederam falaram muito bem, porque eu gostaria de fazer um recorte em relação às questões financeiras. Como que, então, todos aqueles problemas ali, os problemas ali apontados e as necessidades ali apontadas podem se converter numa oportunidade de negócio. Não para dizer que o saneamento é só porque eu olho como negócio, não, mas é para criar uma atratividade de investidores para bons projetos, para projetos sustentáveis, para projetos que tragam externalidades positivas. É para isso. Existe uma linguagem do mercado financeiro que é preciso ser destacada. Então, nós temos recursos onerosos, nós temos recursos não onerosos, e viemos, historicamente, percebendo que a participação dos recursos não onerosos foi diminuindo, e então, com isso, a gente precisa criar arranjos, né? Em debêntures incentivadas, por exemplo, nós temos uma grande emissão da Sanepar de R$1 bi para os mais de 300 municípios que eles atendem, em que ela incorporou métricas sociais e ela atende todos os municípios, grandes, médios, pequenos, comunidades periféricas e não. Então, é para dizer que o instrumento financeiro ele chega lá. O que é preciso é uma modelagem financeira adequada para que isso aconteça. Isso está ligado com taxonomia, está ligado com framework, está ligado com métricas e indicadores, para que tenha uma percepção reduzida do investidor e para que também tenha condições de fazer um monitoramento e verificação. Isso, estou falando de questões sociais, sim, existem métricas sociais, indicadores sociais que podem ser incorporados, e o próprio mercado financeiro vem trabalhando nesse sentido e de incorporar indicadores e métricas na sua lida, na sua aplicação, para que estes outros investimentos, esta outra tipologia de projeto possa chegar. Isso é o padrão? Não. Esse é o desafio. Isso não é o padrão. Tem jeito? Tem. Há que se ter uma convergência de interesses. O mercado financeiro,
Os financiamentos, eles trabalham com garantias, eles trabalham com uma série de questões, mas há formas de você criar arranjos financeiros em que você incorpore essa tipologia. Por exemplo, a concessão do Rio de Janeiro. Todas aquelas favelas fazem parte da concessão. Não há que se falar, não há que se cogitar em não atendimento. Por quê? Porque isso é uma meta do contrato de concessão. Então, uma questão regulatória, ela entra dentro de um contrato de concessão, trazendo para esse concessionário a obrigatoriedade do atendimento das comunidades periféricas numa meta clara. E o não atendimento implica em multas. Então, é por isso que eu estou dizendo que é possível a gente incorporar, desde que tenhamos o mecanismo correto, o desenvolvimento de capacidades, como bem todos falaram, capacidade de gestão, conhecimento dos instrumentos financeiros, conhecimento, principalmente, do apetite daquele investidor e de métricas e indicadores, para que, juntando com a tipologia técnica que foi tão bem explorada, isso se converta em contratos que possam ser, de fato, comercializados ou mesmo lastrear emissões verdes. Então, é só o recorte, a mensagem principal que eu queria dizer é que não há que se ignorar o problema, mas ele pode se considerar numa variável, se constituir numa variável importante a ser considerada na modelagem financeira da estrutura e da engenharia financeira para o financiamento. Acho que essa seria a mensagem principal. Tem vários exemplos aí, mas, de novo, ainda são poucos. E isso precisa ainda expandir dentro da necessidade do setor. Denise, como o nosso recorte aqui são justamente os sistemas alternativos, eu posso te pedir, aí acho que a gente não vai ter tempo para mais perguntas, né, mas considerando que a CIS atua justamente na intersecção entre o setor financeiro e o desenvolvimento sustentável, para dar algum exemplo concreto, se é que já existe, não, você já deu um da concessão do Rio, perfeito, é exatamente isso que a gente está tratando. A própria Sanepar. Então, eu queria um exemplo concreto em que isso já aconteceu, em que foram usados mecanismos financeiros em que o setor privado foi envolvido para financiar atendimento de comunidades periféricas ou dispersas, enfim, para financiar sistemas alternativos de água e esgoto. Você conhece? Só para deixar claro uma coisa, nesse exemplo que eu estou dando do Rio de Janeiro, que tem muitas comunidades periféricas e que, no caso, foi com o setor privado, o financiamento não é exclusivo do sistema alternativo. O financiamento deve computar obrigatoriamente. Só para ficar claro. Então, nós temos esse exemplo, claro, nós temos exemplos da Sanepar em municípios muito pequenos, com comunidades específicas, eu de pronto não vou me lembrar o nome de um projeto, mas eu sei que tem, são 347 municípios atendidos, inclusive com métricas de comunidades precárias. Temos outras alternativas em Maceió, salvo engano, mas assim, o que eu estou querendo enfatizar esse da Sanepar já produziu resultados concretos ou só está no contrato como meta? Não, ela já está em execução. Ela fez uma emissão de um BI e ela já tem execução. São 300... o que eu não sei te dizer, aí lógico que teria que ver com a companhia, como são 340 municípios, o estágio de cada um, né? Porque isso é um reporte que eles que ainda vão fazer, mas que eu sei que as obras já estão em andamento. Mas eu só quis falar de um privado e de um público para dizer assim que isso é uma obrigação dos contratos de concessão, tanto de um privado quanto de um público, e que tem uma agência reguladora por trás atendendo. Agora, de fato, só para reforçar, estamos falando, igual o Adalto comentou, daquilo que está dentro de contratos de concessão, né? De prestação de serviços. Tem um conjunto, um universo ainda fora e que poderia ser criado arranjos financeiros para atração de investimentos privados, via isso que você falou, de taxonomia e etc., porque investidores interessados em benefícios sociais e ambientais especificamente. Tá? E que o setor financeiro busca também. Certo, mas é algo muito recente, pelo que você está dizendo. A pergunta mesmo é se tinha algum que já produziu resultado. É recente, Luciane, é recente, sim. Tá. Perfeito. Bom, se os participantes aqui estão dispostos a continuar conosco, a gente pode fazer considerações finais, embora esse não tenha sido combinado, vocês devem se lembrar por e-mail, né? Eu disse que era exposição seguida de
debate. Perguntas eu- dos participantes. Eu teria 5 minutos, que eu tenho 10h45, uma outra agenda, mas eu fico aí à vontade para responder depois também. Se as pessoas realmente respeitarem 1 minuto, é possível. Samuel, pode começar, mas tem que ser mesmo breve. Tá ok. Eu vou fazer considerações em relação a algumas coisas. Alguém falou aí dos caminhões-pipa, nós não consideramos caminhão-pipa como atendimento, né? Mas nós, no Plan Sabe, a gente vai tentar integrar a questão do problema do caminhão-pipa, do carro-pipa. Por quê? A operação carro-pipa, ela gasta mais ou menos, em média, 800 milhões por ano, numa coisa que não deixa infraestrutura nenhuma, que não é investimento, é puro gasto. E é considerado um gasto Eficiência emergencial, baixíssima. e é considerado, como é que se diz? Combate à fome e não abastecimento de água, né? E, por outro lado, também você tem as cisternas que também foram consideradas normalmente no governo federal como combate à fome, não como abastecimento de água. Então, a gente tem que integrar, de alguma maneira, essas situações nas quais essas emergências são contínuas, na verdade, são realidades climáticas diferentes que estão sendo consideradas como emergências, mas, na verdade, é uma situação contínua. Então, nós temos que tentar Certo, integrar você isso respondeu ao uma pergunta que foi serviço feita no de chat. abastecimento de Perfeito, água, Samuel. né? De maneira flexível e tal. Uma pessoa no CISA agora, ela falou o seguinte, que eles estavam tentando organizar o CISA nas pequenas localidades do interior e disseram para a empresa pública, olha, nós precisamos de R$ 1 milhão, que a gente queria atender 127 famílias com um pequeno sistema coletivo isolado. A empresa assim, por que eu vou dar a você 1 milhão para beneficiar 127 famílias, se com esse mesmo milhão eu posso beneficiar 800 numa região mais próxima da cidade? Então, existe muito esse cálculo meio perverso de desvalorizar as vidas das pessoas que moram no campo, porque o custo de fazer soluções, digamos, pelas vias convencionais, sai muito mais caro. Então, eles preferem não fazer e postergar o atendimento a pensar em soluções alternativas. Então, é uma questão muito complicada. Eu queria apenas enfatizar essas duas questões, né? Sim, por isso que a regulação tem que cuidar, né? Porque a universalização é a universalização, não é mesmo? Então, as metas aí das concessões, etc. Por isso a importância de falar dos sistemas alternativos, né? Então, vamos lá. Ao invés de fazer considerações finais, Samuel escolheu abordar uma questão do chat. Perfeito. Renata, 1 minuto. Tá. Eu queria agradecer aí a oportunidade mais uma vez, né? Eu queria completar, que talvez eu tenha deixado passar aqui, mas eu acho que é muito apropriado aqui nessa conversa nossa, né? Quando a gente se propõe a falar de tecnologia social, a gente está se propondo a superar um paradigma, né? Então, eu não consigo ver, eu vejo como um paradoxo a gente tentar associar tecnologia social com possibilidade de negócio. É meio complicado, eu acho que a gente precisa se esforçar e desenvolver esse conceito. Já dizia um professor da escola de engenharia aí, nada mais prático do que uma boa teoria, né? Para a gente poder tratar a tecnologia social pelo jeito que ela de fato é, né? A tecnologia social, ela é um processo, ela não é uma coisa, ela é um processo, ela é um desenvolvimento, né? Então, nós temos muitas comunidades que se organizam em busca dos seus direitos, em busca da sua própria autonomia, elas desenvolvem processos internos, elas desenvolvem a sua própria existência. E eu acho que a gente pode colocar aqui como maior modelo, maior exemplo de tecnologia social, a própria produção dos assentamentos precários urbanos, porque foi a alternativa que essas pessoas tiveram de morar, né? Quando a gente nasce, a gente mora, a gente tem que morar em algum lugar. Então, a gente tem que superar questões aí que estão impedindo a gente de avançar. E quando a gente se propõe falar de tecnologia social, a gente tem que superar essa questão de sustentabilidade econômico-financeira que não se aplica nesse conceito. Eu agradeço e estamos aí à disposição para uma próxima vez, porque eu não posso ficar mais muito tempo. Obrigada.
Vou pedir para alguém responder a pergunta do Kraken, que não sei se, pelo menos para mim, que não sou técnica em água e saneamento, não está clara a pergunta dele, mas, se for o caso, ele esclarece. Ele faz uma pergunta sobre universalização, aí, né, qual o sistema alternativo mais indicado para o Vale Bacia Hídrica, o Vale da Bacia Hídrica. Talvez o Gilberto ou o Adalto possam responder, mas eu não sei se está claro o suficiente. Eu posso responder bem rapidamente. Não existe uma solução única para todo mundo. Você tem que estudar caso a caso as especificidades da área e propor soluções. Então, não dá para você falar a solução é essa. Existem N possibilidades e eu não tenho dúvidas que elas só serão viáveis com a participação da comunidade e com o envolvimento dessa comunidade na construção dessa solução. A pergunta dele, eu acho que, se o Gilberto puder complementar, foi qual o sistema alternativo mais indicado para essa situação? Eu acho que é insuficiente aqui de informações para a gente ter a resposta objetiva, mas eu complemento o que o Adalto falou, que a ferramenta para isso é o plano de saneamento básico, né, que vai identificar bacia, declividades, terrenos, né, todas as características que vão convergir para a solução de menor custo, melhor eficiência. É um caminho, né, para ser feito. Não tem resposta pronta, né, para isso. Sim, eu acho que a Luciane, descrição não está suficiente. se me permite, desculpa, é só porque eu tenho que sair mesmo para esse outro compromisso, mas eu concordo com o que o Adalto e o Gilberto falaram, e é importante a gente ressaltar que toda essa construção de planos, e tudo são mecanismos de participação social que já estão regulamentados e que é preciso que a população se conscientize e que ela tenha um ambiente que a favoreça participar, porque não é falta de consciência, né? Você não vai dizer que uma pessoa não tem consciência da necessidade. Então, é preciso criar todo um ambiente para possibilitar, para viabilizar essa participação, e nos recursos do FGTS, por exemplo, com os quais, né, é a fonte que eu mais trabalhei ao longo de toda a minha vida, existem mecanismos de trabalho social, que é exatamente uma construção que tem que ser feita, ali tem comunicação social, tem participação social, Gilberto conhece bem isso lá da Caixa, o incentivo de participações em planos, não nenhuma contratação do FGTS é autorizada sem ter uma instituição de um controle social. Evidentemente, depois que está contratado esse controle, ele tem que se manter pelos próprios integrantes e participantes desse controle social, mas é só para enfatizar que nem o mercado financeiro sozinho e nem uma população sozinha vão chegar naquilo que é a necessidade de todos, que é suprir essas necessidades. Os sistemas alternativos, eles são uma realidade, uma necessidade, e nós temos que ter métricas claras para incorporar isso dentro de um modelo de negócio, e não de uma forma pejorativa. É de um modelo de negócio que traga, alguém tem que sustentar, que tem que subsidiar, tem que pagar para que isso aconteça. Não é ele sozinho, muitas vezes, pode não ter viabilizado. Obrigada, pode Denise. não ter O viabilidade, tempo tá? E eu já gostaria foram- de agradecer a todos, e eu realmente vou ter que me retirar, que eu pedi só 2 minutos lá para o pessoal do outro evento. Muito obrigada. Eu que te agradeço a sua participação. Um abraço. Obrigado, Denise. Adalto? Quer fazer considerações finais aí, mas Isso. enfim. Eu vou tentar ser bem objetivo. Gente, para mim, universalizar é atender 100% da população da área. Qualquer coisa que fale diferente disso é engodo, é mentira, é excluir aquela parcela da população que vai apresentar custos maiores para implantar e menores resultados financeiros. Outra coisa, esses estudos que estão sendo feitos no Brasil, não conheço nenhum que estejam sendo feitos de forma adequada. Todas as bases são fraudulentas, são falsas, são equivocadas, pois não levam em consideração todos os aspectos que envolvem o setor. E os resultados do que nós estamos vivendo hoje no Brasil serão desastrosos para o país em curto espaço de tempo. A médio pode piorar se não fizermos nada para mudar. E
nós temos que levar em consideração que nós não vamos atender população rural e população em vulnerabilidade social se não construirmos novos processos tecnológicos, novos arranjos institucionais. E uma das formas de fazer isso é com a filosofia condominial, que o Gilberto colocou aqui rapidamente. Gilberto, você vai ser o último a falar aí. Você que foi o grande arquiteto aí da reunião desse time, dessa discussão. A palavra é sua. Obrigado, Lu. Eu fico muito feliz por esse encontro. Acho que ele é exitoso pelo fato de ter acontecido, né, com esse tema, nesse contexto, né? Só ressalvando que o Adalto está colocando nos estudos, eu acho que está no contexto também de privatização, quer dizer, nos estudos que justificam modelos que estão sendo defendidos, né, e que não vão levar à universalização. Eu chamo a atenção que equipamentos, quando a gente falava de saneamento integrado e tudo mais, a oportunidades de equipamentos, por exemplo, só para ilustrar com mais um aqui, sistemas limpa-fossas, né? Que é um sistema mecânico necessário na medida em que a gente use mais equipamentos e mais soluções alternativas, eles também geram demanda, né, de uma indústria, né, que precisa ser normatizada, regulada em nível nacional, que eu creio que o Plano Nacional de Saneamento precisa também contemplar com mecanismos de financiamento, como existir, como a Denise colocou, né, para que essas coisas correlatas sejam contempladas, né? Fico feliz com a Denise já saiu, mas eu acho que ela deixa aí uma luz, não no fim do túnel, mas espero que seja no meio desse túnel, para a gente sair dele, né? Para mecanismos possíveis de saneamento e que a gente mantenha viva essa massa crítica, que eu acho que demos um bom pontapé aqui inicial, né? Para prosseguirmos com vários âmbitos aí, a exemplo de instituições como Ondas, como a CIS, como a ABS, né? E como as consultorias e empresas que já estão aí possíveis, né? Disponíveis, em condição de colocar na agenda os sistemas alternativos de saneamento básico. Eu termino por aqui, agradeço muito a todos que compareceram e ficamos à disposição também, Luciane. Parabéns a CIS também pela realização. Muito obrigada, Gilberto. A gente acabou tocando em algumas questões aqui que não eram exatamente o foco principal, mas que estão diretamente ligados a ele, que é a questão de, no final das contas, que modelo de regulação desse serviço se pretende, né? Porque a nossa premissa é justamente falar de sistemas alternativos para garantir universalização. E talvez o modelo de regulação atual não seja o mais adequado para isso, mas, enfim, como ele está colocado de uma maneira que o setor privado passa a desempenhar um papel maior do que ele teve até hoje, como salientou a Denise, a nossa contribuição aqui de incluir esse setor na taxonomia, de contribuir para ele com as iniciativas do governo federal nesse aspecto, é justamente de que esses sistemas alternativos não sejam esquecidos. Então, vamos detalhar ao máximo, fica o convite para você, e o nosso trabalho não está encerrado, né, Gilberto? Ele segue. Os outros espaços aí de discutir modelo regulatório e etc., são igualmente necessários e a gente tem certeza que muitas outras instituições podem fazer bem esse papel. Eu vou passar a palavra para o Daniel, que é o nosso diretor de comunicação e relações institucionais, para encerrar esse debate de hoje. E obrigada a todos aí por estar conosco até esse horário. Bom, obrigado, Luciane. Eu confesso que ainda estou bastante impactado aqui com a qualidade das exposições, tá? 30 segundos para um recado final. Esse é o último bis que a gente faz nesse ano, porém, no ano que vem, né, planejamos fazer para outros setores econômicos, que a gente está trabalhando, inclusive, no nosso eixo de taxonomia, né, que a Luciane já comentou. Alguns setores prováveis vão ser transportes terrestres, energia e destinação de resíduos, e também estamos planejando fazer um bis de um tema transversal de temática social, né, que é diversidade racial e desigualdades salariais,
que são temas que já são abordados atualmente nas regulações da CVM, né, o regulador do mercado de capitais, e os dados que as empresas divulgam a respeito desses temas são assim bastante preocupantes, né? Só dando um exemplo aqui rápido sobre desigualdade salarial, nós levantamos um estudo recente que eu até coloquei o link aqui no chat, das empresas listadas na bolsa, a diferença entre a remuneração do executivo principal e da média das demais pessoas, não da menor remuneração, a média dos demais chega a ser mais de 1.000 vezes, né, essa diferença. Mais de 1.700. Exato. Então, convido todo mundo aqui para participar desses nossos próximos eventos, né? Convido todo mundo a entrar no nosso e-mail. Você pode se inscrever entrando no próprio site da CIS, cis.org.br, ou escrevendo para a gente também no contato@cis.org.br, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada a todos os nossos expositores e por estarem com a gente e seguimos em contato. Obrigada a todos os participantes também. Espero que vocês tenham gostado. A gente não conseguiu esgotar o tema, não era essa a proposta, seria impossível num tempo tão curto, mas a gente espera ter plantado algumas boas sementes, tá? E vamos publicar a notícia em breve no nosso site. Abração. Um abraço. Obrigado, pessoal. Foi muito bom o evento. Obrigado. Agradeço. Tchau, tchau.